Caríssimos e caríssimas, estou aqui de novo para falar sobre Epicuro. Dessa vez um autor de um período muito especial da história da Grécia Antiga, que é um período de crise. Achei que seria pertinente falar sobre um autor que viveu num período de crise. O Epicuro ele teria nascido ou em Samos ou em Atenas, de todo modo, era um grego, nasceu no mundo grego, e ele viveu numa época em que as cidades-estados da Grécia vinham perdendo a sua autonomia. Era a época da expansão do Império da Macedônia, né? O Império de Alexandre o Grande. E essas cidades-estados da Grécia, elas foram perdendo a sua autonomia frente a essas expansões do Alexandre e depois de outros impérios, de outros domínios políticos que se estabeleceram sobre as cidades da Grécia. Então foi um período muito traumático para aquelas pessoas e ao mesmo tempo foi um momento também de expansão dessa cultura grega que foi alcançando cada vez mais regiões e essa cultura grega também foi tendo contato com outras culturas e recebendo influências novas. Talvez por esse contexto, as filosofias da época do helenismo elas não se pautassem numa reflexão que relaciona moral com política. Quer dizer, Aristóteles claramente faz uma ponte entre ética e política, e não é o caso dos pensadores do helenismo, e não é o caso do Epicuro. Só para explicar um pouco mais sobre a vida dele, ele nasceu meados do século IV, praticamente, antes de Cristo, 341, e morreu em 270 antes de Cristo. Então ele viveu realmente o auge dessa crise. E ele, em 306 a.C., ele se estabelece em Atenas, depois de ter viajado por algumas regiões, ele se estabelece em Atenas e cria uma escola de filosofia chamada Jardim. E é a partir desses ensinamentos que a gente consegue conhecer um pouco do pensamento dele. Restaram 3 cartas atribuídas ao Epicuro. Claro que existe ali uma certa dúvida a respeito da autoria de alguma delas, assim, existem questionamentos, mas o que a gente sabe sobre ele por exemplo, um pouco mais do que a gente sabe sobre outros filósofos do helenismo, né? Bom, qual é a grande questão dele? A grande questão dele é o problema da felicidade. O que não é uma coisa tão nova assim. A boa vida. O que é a boa vida é uma questão que percorre toda a filosofia grega a partir de Sócrates. E o Epicuro está nessa linha de pensamento. Ele diz, por exemplo, eu vou ler um trecho que ele diz o seguinte: nunca se protele o filosofar quando se é jovem, nem canse o fazê-lo quando se é velho, pois que ninguém é jamais pouco maduro, nem demasiado maduro para conquistar a saúde da alma. E quem diz que a hora do filosofar ainda não chegou, ou já passou, assemelha-se ao que diz que ainda não chegou ou já passou a hora de ser feliz. Então, nesse ponto, ele é bastante socrático. Bastante socrático. No entanto, o nosso amigo Epicuro, ele rompe, de certa forma, com alguns preceitos socráticos e platônicos. Por exemplo, a ideia da imortalidade da alma não está presente no pensamento de Epicuro. Epicuro ele foi também muito influenciado pelo atomismo de Demócrito. Então, o epicurismo está associado a uma visão materialista do mundo. Ele fala em alma até, mas ele fala na alma quase como se fosse um elemento material mesmo. Existiriam átomos especiais que compõem essa coisa chamada alma, e na ocasião da morte, esses átomos simplesmente se desagregam. Isso é muito importante para a gente entender o pensamento moral de Epicuro, porque ele olha o mundo físico, o mundo natural, e ele entende que se nós entendermos de fato, compreendermos de fato como esse mundo natural funciona,
uma série de medos que perturbam a nossa alma, eles deixariam de existir, eles simplesmente iriam desaparecer. O medo, então, é um obstáculo para a felicidade. Que medos são esses que ele vai destacar? Ele vai destacar 4 grandes medos. Melhor dizendo, 4 grandes remédios para grandes medos que apavoram os homens. O primeiro deles é entender que os deuses não se importam com os homens. Isso não é uma coisa nova, imaginar os deuses como aqueles que vão punir os homens por suas ações. Epicuro diz que os deuses são perfeitos, e eles são tão perfeitos que eles não vão voltar sua atenção para os homens, que são mortais e finitos. Portanto, não faz sentido temer os deuses. Esse é um medo que a gente precisa descartar de cara. Um outro remédio interessante que ele vai apontar é o medo da morte, que também apavora muitos. A morte, diria Epicuro, não é nada para nós. A morte, o que é? É apenas a desagregação dos átomos que nos compõem. Então, na ocasião em que eu me encontrar com a morte, eu não vou encontrar a morte, porque eu vou encontrar o nada. Eu simplesmente vou deixar de existir. Não existe uma vida após a morte, portanto, eu não devo temê-la. Um outro medo que também preocupa a maioria de nós é o medo da dor. Esse medo, segundo ele, não faz sentido, até porque a dor, ela só tem 2 saídas. Ou ela vai passar, porque ela vai passar, ou ela vai passar, porque nós vamos morrer. Então, a dor, ela necessariamente é um mal temporário. É uma forma interessante de pensar. E por último, um 4º remédio, que nós devemos sim associar a boa vida ao prazer. Mas ao prazer de uma forma bem compreendida. Porque também o epicurismo ele foi associado ao hedonismo, né? Uma prática, uma visão de mundo que associa o prazer com a felicidade. Mas o hedonismo de Epicuro não é um hedonismo completamente sem critério. Ele acredita sim que a felicidade está associada ao prazer, mas a um prazer moderado, e não a prazeres que perturbam a nossa alma e prazeres que levam à dor na sequência. Não, ele entende que são os prazeres da vida simples que levam a essa felicidade. Por exemplo, se a gente for pensar no desejo, que é o que move o homem em direção ao prazer, ou ao suposto prazer, existem desejos que são naturais e desejos que não são naturais. Os desejos não naturais estão associados aí ao luxo, à honra, ao orgulho, coisas do gênero. Isso aí é furada. Basicamente é furada, né? Ele diz, por exemplo, que a quem não basta pouco, nada basta. Então, se você quer ser rico, no melhor sentido do termo, basta se contentar com o que você tem. Existem, por outro lado, os prazeres naturais. Os naturais se dividem, né, em naturais necessários e naturais não necessários. Evidentemente, os necessários que são mais importantes. Os prazeres naturais não necessários devem ser usados com maior precaução. Porque, por exemplo, se eu estou com fome e eu me alimento de algo muito simples, eu estou tendo um prazer natural necessário. Mas se eu acho que eu preciso comer num restaurante muito caro, que eu tenha que ter luxo, talheres, pompa, bom, isso aí é um prazer natural porque você está comendo, mas é não necessário que você tenha toda essa circunstância luxuosa. Então isso é uma perda de tempo.
Feita essa reflexão sobre a felicidade, pautada no prazer moderado, segundo o Epicuro, você alcançaria um estado de espírito que em grego ele vai chamar de ataraxia. A ataraxia é essa imperturbabilidade da alma. Traduzindo, né? É quando nós somos capazes de ficar em paz. A gente pode traduzir essa palavra como temperança, serenidade, paz de espírito, tá? É quando a gente fica bem. Esse estado não é o estado do prazer, no auge do prazer, no limite do prazer, da embriaguez, por exemplo, mas é o prazer da serenidade, da calma. Essa ataraxia nos permitiria viver uma boa vida, uma vida de fato feliz. E esse é o recado de Epicuro. Espero que nos faça pensar nesse momento